O Ariel, ele é advogado, conselheiro do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos, e ex-conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ariel, que sempre participa bastante do Papo de Mãe, falando aí de todas essas questões que envolvem as crianças e os adolescentes, né, Ariel? Tudo bem? Sim, olá, Mariana. É um prazer falar com vocês do Papo de Mãe, mas claro que não estamos num período nada prazeroso da história da humanidade, da história do nosso país, e por isso precisamos aí discutir seriamente questões que são importantes, principalmente para a nossa infância e juventude e para as famílias brasileiras nesse momento de pandemia e nesse momento de crise social, econômica e humanitária gerada a partir da pandemia, mas também gerada por algumas decisões políticas equivocadas que temos no governo brasileiro. E com essa situação de quarentena, das famílias se isolarem, estão surgindo alguns outros problemas além da doença em si, né? E a gente sabe de todas as questões que você acompanha tanto, de abuso infantil, de violência doméstica também. Aí como é que estão esses casos? Como é que ficam essas vítimas? Inclusive porque com todo mundo em casa, a gente já tem visto que os números aumentam, né? Sim, eu também estou em distanciamento social, em isolamento, assim como você. Estou com a minha mãe, que tem mais de 70 anos, meu filho, que tem 1 ano e 4 meses, mas é um momento de todos nós nos adaptarmos a isso e estarmos aí repensando também o que nós queremos para a humanidade, como é que nós vamos dar novos valores, né, para questões que até hoje a gente não deu a devida importância. Então, nós temos que realmente nos repensarmos a partir desse período enquanto sociedade, enquanto humanidade. E, claro, a questão da violência doméstica, todos os especialistas dizem que ela tende a se agravar. Números já no Rio de Janeiro, mesmo aqui em São Paulo, já mostram que tem aumentado a violência no ambiente doméstico, em razão do período de distanciamento social, de isolamento. As pessoas ficam mais, as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, acabam ficando mais subjugados aos agressores, que estão o tempo todo dentro de casa e que levam em conta também que os serviços de proteção não estão funcionando da forma que estavam anteriormente, até porque os serviços estão no regime de plantão. Temos que levar em conta, então, que os serviços não estão funcionando da forma que estavam antes dessa crise, antes dessa pandemia. Então, as delegacias de defesa da mulher, elas estão funcionando no regime mínimo, no regime de plantão, com poucos funcionários, com poucas pessoas dedicadas aos inquéritos, dedicadas aos boletins de ocorrência, as delegacias em geral, da mesma forma. Os conselhos tutelares, também os conselheiros estão atuando em plantões à distância, por meio de celulares, por meio da internet, atendendo aquelas ocorrências emergenciais. E Mas é até também importante que é importante pelo menos que as pessoas saibam que existe algum serviço de emergência, né? Que em casos aí de violência é preciso fazer essa denúncia, mesmo que seja dessa maneira, pelo WhatsApp, pelo celular, não é, Ariel? sim, os decretos federais, inclusive, tratam da necessidade de funcionamento dos serviços da assistência social. Dentro da política da assistência social, os centros de referência especializados da assistência social devem atender crianças, adolescentes, mulheres e idosos vítimas de violência. Então, esses serviços devem estar funcionando, por exemplo. Agora, os serviços também de call center, principalmente esses de emergência, o 180 das mulheres, o Disque 100 para denúncias relacionadas a crianças e adolescentes vítimas de negligência, de violência, de maus tratos, esses números continuam funcionando e esses serviços de atendimento devem encaminhar os casos
para as delegacias de defesa da mulher, no caso do 180, para os serviços sociais de proteção das mulheres vítimas de violência, também, no caso de crianças e adolescentes, devem encaminhar para os conselhos tutelares, os próprios centros de referência da assistência social, para as promotorias da infância e juventude. Então, é necessário que as pessoas saibam que esses serviços são essenciais, continuam funcionando. É claro que não estão funcionando da mesma forma que funcionavam antes dessa crise, mas as pessoas devem procurá-los. Eu quero até aproveitar que eu recebi hoje, inclusive, alguns telefones aqui da Defensoria Pública que estão atendendo esses casos mais urgentes. Então, eu vou aproveitar, Ariel, e passar esses telefones. Mensagens de WhatsApp para denúncia ou para pedir ajuda podem ser feitos pelo WhatsApp 11 94220 9995, ou então tem um 0800 também, 0800 773 4340. Porque mesmo os vizinhos, né, aquela coisa que a gente sempre fala da sociedade não ser conivente com a violência, os vizinhos que escutarem qualquer situação de agressão têm essa obrigação de denunciar, né? Exatamente, nós temos o crime, inclusive, de omissão de socorro. Se uma pessoa está numa situação de risco, principalmente as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, elas devem ser socorridas. Então, todos nós temos o dever de agir, sob pena, inclusive, de sermos aí processados, de respondermos criminalmente pela omissão. E uma outra questão também, Ariel, com isso do isolamento, né, são as crianças, filhos, aqueles que são filhos de pais separados. Como é que fica a guarda nessa situação de quarentena? Sim, esse é um assunto importante. E, em alguns casos, até tem pessoas que, ao bem dos filhos e dos idosos, de alguma forma estão se separando dos locais em que moram. Então, para proteger o filho ou para proteger os idosos, tem pessoas que também estão se reorganizando para que um possa trabalhar, o outro possa ficar em isolamento com as crianças, ou também dedicado ao cuidado com idosos da família. Então, as pessoas estão se reorganizando. É importante bom senso nesse momento. Nós já temos um problema gravíssimo na nossa sociedade, no nosso país, no mundo. Para que vamos criar outros problemas em razão, muitas vezes, de questões que são menores, questões que são interesses individuais? Chegam determinados momentos que nós temos que abrir mão dos nossos direitos, de alguns dos nossos direitos, interesses individuais, em nome da coletividade. No caso agora, em nome da saúde pública, em nome também daquelas pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais em risco, no caso, por exemplo, dos próprios idosos. Então, é necessário que as pessoas se reorganizem. Então, o genitor ou genitora que está menos exposto a risco, que tem mais condições de ficar em casa com as crianças, esse deve ficar. E tentar suprir as visitas, os contatos com a criança, igual nós estamos fazendo aqui agora, por meio da internet, por meio de videoconferência, através do telefone. Então, é necessário se pensar nisso. E está com base exatamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. De evitar também ficar transportando muito as crianças, levando de um lado para o outro, cada dia numa casa, cada dia com uma visita. Então, é necessário que nós tenhamos compreensão do momento excepcional que estamos vivendo. Então, quer dizer, se as crianças moram com a mãe e passam um fim de semana assim, um não com o pai, ou as quartas-feiras com o pai, que são os casos mais comuns aí, nesse momento é melhor não ter essa transição de espaços, né? Exatamente. Precisamos dizer que temos que descumprir essas decisões judiciais que estabeleceram a própria guarda compartilhada, os acordos consensuais,
eles precisarão ser descumpridos de alguma forma, exatamente para garantir a proteção das crianças e adolescentes. E é só com isolamento, com distanciamento social que nós vamos prevenir, porque não tem vacina e não tem remédios que deem conta da cura total dessa doença introduzida pelo vírus. Então, é necessário que as pessoas fiquem em casa, mas os governos precisam garantir minimamente que essas pessoas sobrevivam, subsistam, através de políticas sociais, através de renda mínima, através de isenção de taxas de gás, de luz, de água, alimentação escolar. Muitas crianças no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, isso é uma preocupação da ONU, elas vivem das refeições da escola. Elas vão passar fome se não tiverem essas refeições. Então, os governos precisam ou garantir a entrega das refeições, ou de cestas básicas, ou dar dinheiro para aquelas famílias que precisam, então, dessa alimentação nesse momento. Ao ficar em casa, nós protegemos a si próprios, mas também protegemos outras pessoas, porque se nós estivermos com o vírus, se nós formos contaminados, nós não passaremos também para outras pessoas. Quer deixar alguma rede social ou algum site para quem quiser até saber mais informações sobre todas essas iniciativas? O meu e-mail é ariel.alves@uol.com.br. Também podem me contatar por meio das redes sociais, do Instagram, do Facebook, através do meu nome, Ariel de Castro Alves. Obrigado, abraço a todos vocês.